Olá, quarto ano! Voltamos agora para a correção das fichas de atividades, tá bom? Vamos lá para a página 117 para a gente fazer as correções. Então, vocês vão verificar na página 117 que tem um texto. E esse texto tem até uma fotinha aqui, né, de um índio. E aí é muito interessante que esse texto ele vem falando sobre duas características muito específicas. A primeira é que o Instituto do IBGE, né, que é o instituto que eu vou ler aqui para vocês, que é muito importante que vocês saibam, Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística. O que esse instituto faz? Ele faz um levantamento das regiões e quantos habitantes por região, o que essa região precisa, como ela precisa se desenvolver. E esse instituto ele é muito importante. Então o IBGE fez um levantamento que naquele período existiam milhares de índios que já habitavam o Brasil. Então, se vocês leram o textinho lá antes de fazer o exercício, vocês vão identificar que existiam lá entre 4 a 5 mil milhões de índios que já existiam aqui no Brasil em 1500, quando os portugueses chegaram aqui. Depois, o censo, ele veio fazendo um levantamento, né? O censo é um centro de estatística, né? Que faz o quê? Faz um levantamento nacional da quantidade de pessoas que existem no nosso país. Hoje em dia, o censo ele é feito pelas escolas. Então, nós, escola, é que registramos quantas pessoas tem. Então, quantas pessoas tem na sua casa, se você tem irmãos, papai e mamãe. E o censo fez um levantamento da quantidade de índios que existem hoje. Naquele tempo, em 1500, existiam aproximadamente de 4 a 5 milhões de índios. Hoje, estima-se que o censo classificou em 2010 896.900 mil indígenas. Então, essa é a resposta correta, tá bom? Vamos para o exercício de número 2. O que você entende por estrangeiro ou nativo? Então, a tia vai dar a minha interpretação e aí eu espero que vocês tenham entendido dessa forma também. Estrangeiro seria a tia, se a tia decidisse ir morar, por exemplo, eu vou morar na Itália, que é outro país. Eu vou chegar no país e eles vão me classificar como estrangeira. E nativo é eu, por exemplo, eu sou nativa do Brasil. Eu nasci no Brasil, eu cresci no Brasil e eu vivo no Brasil. Então, nativo é quem vive, nasce, cresce, vive e mora aqui. E estrangeiro é se você sai daqui e vai para um outro país ou alguém de um outro país sai de lá e vem para cá, ok? Então, essa seria a resposta correta, tá bom? Seria não, essa é a resposta correta. Número 3, falso e verdadeiro. Respondeu corretamente quem colocou verdadeiro nas 3 respostas, tanto na A, quanto na B, quanto na C. Todas as 3 respostas são verdadeiras, tá bom? Na página 118, vem aqui assim, ó. Relacione os números à afirmativa. Relacione os números às afirmativas. Então, tem no número 1, europeus. E no número 2, indígenas. Vamos relacionar? Então, vamos lá. Não havia diferença social entre a terra, social e a terra que pertenciam todos. Não havia diferença social e a terra que pertencia a todos. Esse seria quem? Os europeus ou os índios? Respondeu corretamente quem colocou o 2, os índios. O trabalho realizado era apenas para a sobrevivência do grupo? Correto também, número 2, os indígenas. Por quê? Porque como eles viviam em tribo, eles se organizavam para sobreviver em grupo, tá bom? No terceiro quadradinho, o trabalho realizado visava
ao lucro e ao enriquecimento? Os índios faziam isso? Não. Então é o 1. Os europeus faziam isso, tá bom? Os europeus quem eram? Eram os portugueses que chegaram aqui. E o quarto quadradinho, havia diferença social entre ricos e pobres? Havia não, há até hoje diferença entre ricos e pobres. E quem era? Era os índios ou os europeus? Os europeus, porque há essa diferença até hoje. Entre os índios não, todos são iguais, tá bom? No número 5, os portugueses, ao chegarem ao Brasil em 1500, notaram que os indígenas não eram iguais entre si. Para distingui-los, eles foram classificados em 2 grupos diferentes. Quais foram? Eles logo em seguida, logo que eles chegaram, eles identificaram grupos e eles distinguiram, separaram os grupos e classificaram eles. E aí logo surgiram 2 grupos, os tupis e os tupias. Os tupis e os tapias, ok? Essas são as palavras e as respostas corretas. Os tupis e os tapias, tá bom? No número 6, qual a atividade econômica que os portugueses desenvolveram depois que chegaram no Brasil? Quais foram? A gente estudou isso lá no primeiro bimestre, mas a gente também falou isso na atividade de geografia e a gente falou... A tia Daiane falou na semana passada que a primeira coisa que os portugueses fizeram foi começar a explorar as nossas riquezas, e a primeira riqueza explorada não foi o ouro, tá? Foi o pau-brasil. Então respondeu corretamente quem respondeu pau-brasil. No número 7, para cortar árvores e transportá-la até as caravelas, o que eram caravelas? Eram os navios dos portugueses, tá? Os portugueses utilizavam a mão de obra indígena. Por que os indígenas se revoltaram com os portugueses? Por que eles se revoltaram? Tinha uma coisa muito específica. Por quê? A minha resposta interpretativa é que os portugueses queriam que os índios eles trabalhassem e, por exemplo, tivesse um acordo entre eles. E os índios até hoje, eles não trabalham para serem escravos de ninguém. E eu acho que isso nunca deveria ter existido no nosso planeta, né? A escravidão. Infelizmente existiu. E os portugueses, quando eles chegaram no nosso Brasil, eles já tinham escravos nos navios. E eles acharam que os índios também poderiam ser escravos. E os índios não aceitaram isso. Tá bom? Aí começaram muitos outros processos que a gente vai ver no 2º capítulo, no 3º capítulo e assim sucessivamente. Agora a tia vai gravar outro vídeo da correção da página 119 e 120, tá bom?